Olá, amados! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse canal. Eu sou a Mônica Laia, você está no canal Divina Chama Gêmea, um canal criado por mim e pela minha irmã de alma, Jaque Ramos, para falar das conexões divinas, almas gêmeas e chamas gêmeas. Eu sei que eu tô em falta com vocês que já seguem o canal há algum tempo, né? Acho que já tem uma semana desde o último vídeo, mas é por questão de trabalho mesmo, alguns desafios de trabalho. Tá tudo bem, né? E tô aqui, né? Vamos embora, não vamos perder mais tempo. Hoje eu vim falar de um assunto que é bem desafiador, talvez seja um dos principais desafios que a gente enfrenta quando a gente está ali vivendo a dinâmica, né, na jornada de chamas gêmeas, também de almas gêmeas, é também comum na jornada de almas gêmeas. Eu acredito que seja o maior desafio quando a gente está vivendo, principalmente a questão da separação no plano físico, a separação aqui em 3D, que é a questão do tempo, né? Quanto tempo vai levar até que eu consiga me reunir fisicamente com o meu gêmeo de uma forma harmônica, gostosa, construtiva e se a espiritualidade permitir, nós também, definitiva, né? Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo vai levar até que eu passe ali por todas as transformações que eu preciso passar, que eu atravesse o portal da noite escura da alma? Quanto tempo vai levar para que o meu gêmeo faça a mesma coisa e a gente possa finalmente se reunir em 3D? O tempo definitivamente na minha opinião, é o maior desafio, né? Não sei a sua opinião, mas talvez seja também na sua um dos maiores desafios. E quando a gente pensa em tempo, tem alguns pontos que eu acho que são importantes a gente observar e refletir para chegar a alguma conclusão acerca disso. E quem sabe enfrentar, né, esse desafio de uma forma mais pacífica, de uma forma mais serena, mais tranquila. O primeiro ponto é a percepção que nós humanos temos do tempo. Para começar, que o tempo é um paradigma, é uma lei da física, por assim dizer, que faz parte da terceira dimensão, né? A gente tem estudos ali de física clássica, de física quântica, desde Einstein, quando trouxe a teoria da relatividade, mostrando que o tempo é uma dimensão humana, é uma percepção humana e que por isso mesmo é inclusive relativo, né? Você pode perceber ali que quando você está fazendo uma coisa muito prazerosa ou vivendo uma experiência muito prazerosa, a impressão que você tem é que o tempo passa muito rápido. De forma que quando você está fazendo alguma coisa desgastante, mais desafiadora, ou quando você está passando por um período de dor, um período de sofrimento, ou mesmo um período de tédio, né, de marasmo, de inércia, a impressão que você tem é que o tempo demora muito mais, né? E isso também varia. Tem pessoas que têm exatamente a percepção oposta, que quando estão vivendo uma coisa muito agradável, a impressão que elas têm é que o tempo passa mais lento, e que quando estão vivendo algo mais desafiador, o tempo passa aparentemente mais depressa. Então, para você ver que até essa relação da qualidade com a experiência de quantidade do tempo varia de pessoa para pessoa, né? Mostrando então o quanto isso é uma questão relativa. Quando a gente fala de jornada de chamas gêmeas, quando a gente fala de uma conexão amorosa, uma conexão espiritual, trazer para a nossa reflexão essa consideração importante de que o tempo é relativo pode nos tranquilizar em vários momentos da jornada. O nosso tempo, o físico aqui, ele é uma coisa. O tempo divino, o tempo espiritual, o tempo de outras dimensões, ele nem sequer existe.
né? O tempo é só aqui, da fisicalidade. Então, para a nossa espiritualidade, para a nossa alma, para o nosso eu superior, para os nossos mestres, nem sequer existe tempo. Existe um instante que a gente não está com o nosso gêmeo e no instante seguinte a gente está com o nosso gêmeo. É mais ou menos isso. E nem é uma questão de instante, porque para a espiritualidade é tudo ao mesmo tempo. Mas eu estou trazendo a questão do instante só para que a gente consiga ter uma visão mais didática do que significa isso. Então, o que para mim pode ser 5 anos, para a espiritualidade é um suspiro. É um piscar de olhos. Não é nem isso. Então, é óbvio que quando a gente fala de uma jornada de alma, quando a gente fala de vidas e vidas encarnadas para que essa reunião física finalmente aconteça, quando as condições estiverem ideais, esse ano que a gente está separado do nosso gêmeo, ou esses anos que a gente está separado dos nossos gêmeos, ou essas semanas, ou esses meses, não significam absolutamente nada. A nossa jornada, ela é eterna, né? Quantas vidas nós já não viemos com esse desafio e estamos aqui novamente. Então, esse tempo real, esse tempo físico, ele não existe, ele não existe. Pensar sobre isso, é claro que é uma reflexão bastante filosófica e que na prática pode não trazer um efeito imediato, um efeito positivo imediato, mas eu acredito que essa reflexão filosófica, pelo menos ali, conforme você vai viver no seu dia a dia de jornada, pode sim começar aos poucos a fazer um pouco mais de sentido e te trazer um pouco mais de conforto. Então, esse é o primeiro aspecto, né? O aspecto filosófico de se compreender o tempo. Filosófico e espiritual, né? Entender que para a espiritualidade, esse tempo que a gente está separado do nosso gêmeo na fisicalidade não significa absolutamente nada. Uma outra forma, né? Uma outra condição para a gente entender e assimilar melhor essa passagem do tempo é o valor, o símbolo que a gente está atribuindo a esse passar de tempo. O que eu quero dizer é assim, se você botar na tua cabeça e começar a viver essa experiência como se você estivesse esperando o seu gêmeo, né? Então, eu estou esperando o meu gêmeo. Essa percepção do tempo pode ficar ainda mais lenta do que realmente é e ainda mais sofrida, ainda mais dolorida, ainda mais desafiadora, porque quem espera, teoricamente, não está fazendo nada, né? Está simplesmente ali sentado, a vida está passando, as pessoas estão passando, as coisas estão acontecendo e a pessoa está só ali, esperando, não está fazendo nada, né? Então, além dessa frustração de não estar fazendo nada, tem ainda o peso até de se colocar num lugar meio que de vítima desse destino, vítima dessa jornada, vítima desse gêmeo que não se mexe logo e não vem para mim, né? Então, esperar, simplesmente esperar, pode ser muito desafiador, muito sofrido. Então, como que eu vivo essa experiência do tempo? Eu vivo vivendo, eu vivo agindo. Uma dica que eu dou para vocês: procure trazer num papel, numa anotação, num bloco de notas, tudo que você tem vontade de fazer se você já estivesse com o seu gêmeo, tudo que você faria se você já estivesse com ele. Quais os sonhos que você realizaria com ele, talvez viagens, trabalhos, passeios, experiências familiares, experiências sociais, projetos, cursos. O que você faria se você já estivesse com ele? Se você já estivesse vivendo essa realidade de entrelaçamento na fisicalidade, no 3D? Dessas coisas, o que você já pode começar a fazer? Eu tenho certeza que você vai perceber que 90% dessas coisas você já pode começar a fazer, né?
os vários sonhos, vários projetos, vários passos na sua vida, você já pode dar agora. E é importante que você faça, porque a gente não pode esquecer que um dos principais objetivos dessa jornada é a nossa evolução individual, né? A nossa evolução enquanto ser humano, indivíduo, né? Separado mesmo, né? Uma consciência individuada. E a nossa evolução, o nosso aprendizado, ele só vai acontecer se a gente se colocar em outras experiências, né? Se a gente estiver ali vivendo a vida, enfrentando a vida, lidando com a vida, né? Realizando, conhecendo, explorando, errando, caindo, levantando, aprendendo. Então, é na medida que eu me movimento mesmo que eu consigo me transformar, que eu consigo aprender e, consequentemente, que eu consigo evoluir. Então, é importante que eu não me prive de viver, que eu não fique nessa posição de espera, né? Mas sim de ação, de viver da melhor forma possível, de usufruir da vida com graça, com leveza, com alegria, enquanto a união física não acontece, né? Então, esse é um outro ponto muito importante que a gente fala do tempo, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está vivendo essa jornada, para que esse tempo não seja tão desafiador. E eu, particularmente com relação a esse ponto, eu vou trazer uma questão para a gente refletir junto, que é o seguinte: existem desafios que podem ser bem característicos de uma jornada de chamas gêmeas ou de almas gêmeas, mas existem desafios que são desafios da própria condição humana, né? É coisa de nós, seres humaninhos mesmo. E o tempo, o lidar com o tempo, o viver as experiências, o se movimentar no tempo, eu acredito que seja um desafio que é do humano, não é só da jornada. E eu falo isso porque a maioria das pessoas, uma vez ou outra na vida, ou muitas vezes na vida, se percebe ali procrastinando. A procrastinação é um tema muito recorrente, é uma queixa muito recorrente das pessoas. E quando a gente está, talvez, no auge de uma dinâmica de chamas, vivendo ali o momento da, entre aspas, separação, procrastinar pode ser um ponto ali de atenção e uma vivência muito recorrente, né? Muito pungente. E é um desafio do humano. Por que a gente procrastina? Né? Geralmente a gente faz muito isso, né? Quando eu tiver tanto de dinheiro, eu vou fazer isso e vou ser feliz. Quando eu tiver o corpo dos sonhos, emagrecer não sei quantos quilos, eu vou fazer isso e vou ser feliz. Quando eu tiver com meu gêmeo, eu vou estar tranquila, eu vou estar viajando, eu vou estar passeando, eu vou estar indo nas festas, enfim, sei lá, e vou estar sendo feliz, né? Então, assim, eu tô sempre colocando a minha felicidade nesse momento futuro. Quando eu faço isso, no fundo, eu tô arrumando motivos para procrastinar, né? Eu tô justificando a minha inércia e com isso eu tô procrastinando. Não, nesse exato momento eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer no futuro. Talvez eu não faça daquela forma, porque talvez efetivamente me falte algum recurso. Talvez eu não possa fazer uma determinada viagem porque hoje me falta o recurso financeiro. Tá, mas qual é a experiência, qual é a emoção, qual é a sensação que eu estou buscando viver fazendo aquela viagem? É a sensação de alegria, é a sensação de estar compartilhando momentos felizes com algumas pessoas. Será que não existe nada que eu possa fazer agora com os recursos que eu tenho que vai me dar essa mesma sensação, que vai proporcionar essa mesma emoção? Será que só aquela viagem vai me proporcionar esse tipo de emoção? Entende o que eu tô falando, gente? Não dá para ficar jogando a nossa vida pro futuro.
Não dá para ficar procrastinando aquilo que a gente precisa fazer no aqui e agora. O feito é sempre melhor que o perfeito, porque o feito existe e o feito é o nosso melhor. O feito, de certa forma, é o nosso perfeito, porque é aquilo que a gente pode realizar neste momento agora, que é o único momento que de fato existe, com as ferramentas que a gente tem. E é fazendo que a gente, como eu disse, né, que a gente vai se conhecer, que a gente vai aprender, que a gente vai errar, ok, mas que a gente vai ter oportunidade de corrigir, aprender e crescer, evoluir, amadurecer. E aí sim, nos movimentarmos de forma assertiva para o momento dessa reunião aqui no 3D. Então, não procrastine com a sua vida. Não deixe de viver aquilo que você já pode viver agora, não deixe de fazer aquilo que você já pode fazer agora, não deixe de aproveitar o tempo que você tem no tempo de agora, né? Só assim você vai conseguir de fato chegar lá, já que tudo isso é uma grande ilusão. Passado, presente, futuro, não existe. A gente está vivendo essa realidade ao mesmo tempo. É só a percepção humana que coloca essa sensação de espera, de demora, de não acontecimento. Então, mãos à obra. Não fica viajando. Tem uma história que eu gosto de contar para os meus pacientes quando as pessoas estão procrastinando com alguns movimentos na vida, que eu acho que pode fazer muito sentido para a gente fechar esse vídeo. Imagina que você está num trem fazendo uma viagem, tá? Então você está indo, sei lá, você está na Itália indo para Roma. Se você fica ali muito ansioso com a chegada em Roma, porque quando eu chegar em Roma eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque Roma é assim, Roma é assado, e fica toda hora olhando no relógio, e fica ali perturbado, ansioso, porque você não chega em Roma e você precisa chegar em Roma. Você esquece que você está num trem, passando por lugares incríveis, e que você poderia, ao invés de estar ali pensando só na chegada, você poderia estar olhando pela janela e apreciando a paisagem. Uma paisagem que provavelmente você nunca mais vai ter oportunidade de ver na vida. Então, enquanto não se chega a Roma, olha pela janela, respira, se acalma, vira o pescoço de lado e olha pela janela. Aproveita a paisagem, aproveite a viagem. Em algum momento você vai chegar em Roma, mas eu tenho certeza que se você aproveitar melhor a viagem, a tua condição quando você chegar em Roma vai ser muito melhor, porque você vai ter internalizado todo esse trajeto, todo esse percurso, toda a beleza desse percurso. Ao invés de ficar ali só se intoxicando com cortisol e adrenalina por estar ansioso, por querer logo chegar no destino. Será que é o destino? Será que é realmente o destino que faz diferença na nossa vida? Ou será que é o caminho, a jornada? Pensa nisso, tá bom? Um beijo grande, foi muito bom estar com vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu alguma coisa com ele, deixa o seu like, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal se você tem interesse por esses assuntos. Ativando o sininho, você recebe as notificações dos vídeos, a gente está sempre postando. Um beijo grande, fiquem com Deus, muita luz. Aproveitem o eclipse, se você está me vendo no tempo de agora, a gente está no dia 14 de maio de 2022. De domingo para segunda a gente tem um eclipse lunar fantástico em Escorpião, momento de desapegar de coisas antigas, de zona de conforto, daquilo que não serve mais. Aproveita a energia do eclipse também, tá bom? Para fazer suas transformações. A gente se vê por aí. Um beijo, tchau, tchau.